Muito bem, então, bom dia a todas, a todos. Então, a aula de hoje é falar sobre a filosofia, introdução à filosofia, se bem que eu já estou pensando já fazer uma introdução já à antropologia da moda, né? E o que é filosofia? Filosofia significa amor à sabedoria. Philos, Sofia. Sofia é sabedoria e philos, amigo, amigo, amor à sabedoria. E quando se deu início à filosofia? Deu-se início na Grécia, ali com os pré-socráticos, que nós dizemos, que são aqueles que nós dizemos que os pré-socráticos, os gregos, eles tiveram uma verdadeira explosão de sabedoria, de conhecimento, à semelhança de outros fenômenos que ocorreram na história, como o Renascimento, né? Se você vê lá o Renascimento, você vai ver a quantidade de talentos artísticos, literários, um verdadeiro fenômeno, porque em pouco tempo, tanta gente talentosa, tanta gente de qualidade, né? E outros fenômenos que nós vemos assim ao longo da história. E na Grécia ocorreu um fenômeno muito, muito grande. E nós dizemos que foi a descoberta da razão. A descoberta da razão. Até os gregos desse século, aí século VI, V antes de Cristo, nós podemos dizer assim que os homens eles viviam sem sem a inteligência no sentido pleno da inteligência. Intus legere. Inteligência significa intus legere, ver dentro, ver dentro. Então, até os gregos não havia esse intus legere. Você não tirava as leis da natureza, você não descobria as leis da natureza. Não houve essa capacidade até então de penetrar no fundo, no âmago das realidades. Então, a gente diz que o homem ele vivia do ponto de vista fenomenológico. Ele vivia do ponto de vista externo, do ponto de vista dos fenômenos, e o que ele fazia era, em base aos fatos, aos fenômenos, viver a vida com a experiência da própria vida. Então, por exemplo, na hora de cruzar um rio, eu vou pegar uma tora de madeira, uma árvore. E por que aquela tora eu coloco ali e ela vai me ajudar? Porque eu tenho experiência que colocando aquela tora, eu posso passar por cima dela e ela não vai romper. Então, uma experiência, uma mera experiência. Agora, com o avanço do conhecimento, você já vai saber as leis que estão por trás da resistência de uma madeira e qual a espessura mínima que essa madeira pode ter para que ela aguente o peso, o que é o peso, a massa, a velocidade, a aceleração, falando do ponto de vista físico aqui, né? Então, tudo isso aí são conceitos e conceitos intus legere, que você penetrou e começou a ter esse conhecimento. Então, até então não havia, sim, isoladamente nós podemos falar em outras culturas, os sumérios, enfim, né, a Babilônia, etc. Né? Alguma coisa eles tinham, mas como aconteceu na Grécia, não houve parâmetro nenhum. Então, essa descoberta da razão fez com que eles começassem a pensar qual que era a origem de tudo. A origem de tudo. Da onde vem tudo? Da onde vem tudo? Se eu vejo aqui uma árvore, se eu vejo aqui um passarinho, se eu vejo um animal, a água, da onde vem tudo? Será que é um princípio
do qual tudo vem, né? E não só é interessante que eles começaram a ver um princípio do qual tudo viria, como também um princípio motor, aquilo que dá vida, né? Então, não só é um princípio, mas é um agente, algo que move, tem uma alma, porque eles viam que as coisas têm alma, né? Não as coisas, sim, porque esse mundo que nós vemos é um mundo vegetal, um mundo animal, o ser humano, então tudo isso tem uma vida, né? Tem uma vida. Então eles, puxa, de onde vem essa vida? De onde vem esse conjunto de ações e tal? Então eles denominaram isso de arche, 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 o arche. Então que é o princípio das coisas. E aí começou a haver toda uma discussão entre eles. Então, uns começavam a falar, não, tudo vem da terra, tudo vem da terra, tudo é terra. Né? Aí outro vai dizer assim, não, tudo vem da água, né? Tudo vem da água, e tudo vem do fogo, tudo vem do fogo. E aí então eles começavam a discutir, mas se tudo vem do fogo, então por que que a água, quando está em contato com o fogo, apaga o fogo? Eu não sei. Essas coisas assim, enfim, né? Um lançava a ideia e outros iam discutindo. Então, a gente sabe que lá eles se reuniam, né, em frente à Acrópole, e ali eles faziam toda essa discussão e, enfim, né, essa troca de ideias, né? E aí foi. Aí foi, o outro falou, não, peraí, não, então tem que ser, para ser um princípio de tudo, não pode ser nem a água, nem o fogo, nem a terra, e nem o ar, então vai ser um conjunto de tudo. Terra, água, fogo, né, e tal. Aí outro já falou assim, não, então não vai ser esse conjunto de tudo, porque se for o conjunto de tudo, aqui também não dá certo aqui, então tudo vem do apeiron. Apeiron. O que é o apeiron? O apeiron é uma coisa meio indefinida, que já não é tão concreto assim, não é tão material assim, né? Mas é uma realidade da qual tudo vem e tal. E aí vai até que chega um fulano chamado Parmênides, que provoca uma revolução incrível, incrível, né? Porque estavam discutindo, antes de Parmênides, vem um tal de Heráclito, e Heráclito lança a seguinte afirmação: tudo está em transformação. Tudo está em transformação. Tudo se move. De fato, a gente vai vendo, né? Estava à noite, agora virou dia, uma planta estava verde, depois ela vai perdendo a cor, vai ficando amarelada e ela cai. Um passarinho, ele está num lugar, ele voa para outro, e o ser humano vai crescendo, vai se desenvolvendo, depois vai perdendo todo esse vigor. Tudo está em transformação, tudo muda. E aí ele falou assim: ninguém pode tomar banho no mesmo rio. Ninguém pode tomar banho no mesmo rio. Então, o que ele quer dizer isso? Porque o rio nunca vai ser o mesmo, né? Se você tomar banho agora, nesse rio, dali a 5 minutos tomar banho nele, aquela água lá já é diferente, já tem outras substâncias que estão junto daquela água, né? Tem uns pedriscos que vieram naquele momento, uma folhinha que está ali, né? Enfim. Então, e de fato, né? De fato é verdade, né? Você nunca a realidade é a mesma. Nunca a realidade é a mesma, porque tudo está em transformação. Só que aí o Parmênides, ele ficou encafifado com essa afirmação aí do Heráclito e ele resolveu, não, peraí, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada. Né? E ele resolveu como que parar, entrar no seu quarto e pensar. Então,
Espera aí, vamos partir de uma coisa clara aqui. O que é, o que não é, não é. Não é verdade? O que é, o que não é, não é. Eu não posso dizer que uma coisa é e não é. O que é, o que não é, não é. Ô, Então, veja. mestre, meu Hã? Não. Pode, se for para fazer algum comentário, mas deixa os microfones silenciados, gente. Se for algum comentário, parece que alguém falou alguma coisa, não sei se era sobre a aula. Pode pôr uma mãozinha ali, né? Tem aqui Pode as levantar reações. a mão, Tem a reação ali, que são colocar uma mãozinha para perguntar e tal. Isso, o último ícone lá no rodapé, isso mesmo. É. Então, e aí então ele pensou assim, não, peraí, se uma coisa muda, é que ela, o que é mudar? Mudar é passar do ser para o não ser. E o que é um não ser? O não ser não é. Então, nada muda. Nada muda. Porque, então ele pensou pelo absurdo. O que é mudar? Mudar, então o que ele estava vendo, Parmeira? Ele estava pensando agora no conceito de ser. Ser. Né? E falando isso, que uma coisa é ou não é. Então, na verdade, aqui o Parmênides ele vai fundar um princípio impressionante, fundamental, que nós utilizamos até hoje na ciência. É a base de toda a ciência, que é o princípio da identidade. Que é isso aí. O que é, o que não é, não é. Ou também nós podemos afirmar assim, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Então, por exemplo, eu não posso estar falando e não falando. Eu não posso estar pensando e não pensando ao mesmo tempo. Então, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. O aspecto falar, o aspecto pensar, o aspecto caminhar. Se você pega um aspecto, nada pode estar fazendo e não fazendo aquilo. Nada. Então, nós vamos dizer que isso fere ao princípio da não contradição. Fere ao princípio da não contradição. O que é o Covid? O Covid é um vírus e é uma bactéria. Não, ou é vírus ou é bactéria. Né? Não pode ser, porque vírus é vírus e bactéria é bactéria. Né? Não pode ser vírus e bactéria ao mesmo tempo. Né? Então, sobre o mesmo aspecto. Então, eu vou olhar sobre esse aspecto biológico e tal, e falar, não, isso aqui é vírus, vírus ele não tem vida. Vírus é uma proteína e bactéria tem vida, é um ser vivo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, muito interessante, né? E aí ele fala assim, puxa vida, mas se algo mudou, é porque ela passou do ser para o não ser. Então, na verdade, nada muda. Nada muda. Não existe transformação. Não existe mudança. Mas espera aí, eu estou vendo toda essa mudança ocorrer aqui, eu estou vendo, eu estava falando uma ideia, agora estou falando outra, estava mais fresco hoje de manhã, agora já está um pouco mais quente. É que este mundo aí não é o verdadeiro. O mundo verdadeiro é o mundo da minha cabeça, do meu pensamento. Porque quando eu paro para pensar, eu chego à conclusão que o que é e o que não é, não é. E se algo mudou, passou do ser para o não ser. Como o não ser não existe, então não há mudança. Porque você não pode passar, se você passa para algo que tem realidade, para algo que não tem realidade, isso aqui não tem realidade, então algo está sempre permanente. Então isso está sempre permanente. Passar para o não ser não existe. Aí ele foi chegando a várias conclusões de que o ser, e aí ele foi, enfim, não vamos entrar agora nisso, mas no fundo ele capta a ideia de ser
que vai ser o ápice do arre, do princípio das coisas. E, no fundo, hoje é assim, nós dizemos assim, que tudo vem do ser. Tudo tem um ser. Tudo tem um ser, tudo tem uma existência. Tudo tem uma existência. Quando o senhor fala isso, a gente pode considerar, na verdade, porque, por exemplo, todas nós, né, queremos melhorar, né? Nós queremos Sim. evoluir, digamos assim, né? Do ponto de vista humano, espiritual, a gente busca formação para isso. Quando o senhor fala que tudo é e que o não ser não existe, no sentido de que é como se, na verdade, assim, cada uma tem, as coisas já estão em nós, e aí, à medida que elas são reveladas, a gente se descobre. A gente poderia colocar dessa forma. Quando a gente, por exemplo, atende uma cliente, né, seja a lojista, seja na consultoria de imagem, 3 verbos que têm sido muito usados nos momentos do atendimento o que você quer pensar? O que você quer que as pessoas pensem a seu respeito? O que você quer que as pessoas sintam? O que você quer que as pessoas façam? E isso, na verdade, é revelar isso, né? Porque as coisas já estão ali, não é isso? Eu fiz a associação correta, certinha? Nós podemos dizer com relação ao ser, que o ser é o princípio de toda a realidade. Então, que todo ser existente, ele tem o ser dentro dele, né? Todos nós temos o ser dentro de nós mesmos, que não só tudo é feito de ser, e ele é o princípio de toda ação. Então, falar é uma propriedade do ser, né? Andar é uma propriedade do ser. A minha inteligência é uma propriedade do ser. Tudo é uma propriedade do ser. Tudo que existe dentro dos seres, né, que existentes, de uma planta, de um animal, né, do ser humano e assim por diante, tudo no fundo dessa realidade tem um ser, e desse ser provém tudo. Então a gente diz assim que o ser é o ato de todos os atos, é o princípio de todas as realidades. É o princípio de todas as realidades. Então, aí, nós chegamos a um âmbito que nós dizemos na filosofia, que é a metafísica. A metafísica, porque nós vamos lá embaixo procurar a causa de tudo. Da onde vem tudo? Da onde vem tudo? Então, nós dizemos que tudo vem do ser. Tudo vem do ser. E isso até hoje é assim. Nós não é tudo vem da água, não. A água existe. Então a água ela tem ser. E o que é a água? A água é uma propriedade do ser. O ser ele se manifesta em forma de água. Pode ser água, né? E assim por diante. Então tudo que existe tem ser. E o ser é o fundamento de toda a existência. Então, só para vocês verem também, né, como eles foram indo a fundo no conhecimento, né, no conhecimento da realidade, né, foram transcendendo o que a gente diz, né, ao aparente, ao visual, e começaram a ver intus legere, né, ver dentro o que está acontecendo e tal. Vamos tentar explicar essa realidade. Vamos tentar explicar o que eu estou vendo aqui, né? Vamos tentar explicar. Aí depois vai vir Aristóteles. E Aristóteles ele vai admitir, né, essa realidade do ser e ele vai chegar a muitas conclusões. Aristóteles ele vai ser um gênio assim absurdo, porque ele vai fundar toda a ciência. Toda a ciência é fundada por Aristóteles, começando por fundá-la na lógica. Todo método da ciência se baseia numa lógica, para você chegar a conclusões, para ter princípios, né, para você, desses princípios, chegar a determinadas realidades, né, um conhecimento, né, e do que é feita as leis, né, então começar a descobrir as leis da natureza, as leis do ser humano, as leis de uma planta, as leis...
tudo isso Aristóteles começou a captar e começou a falar sobre isso. Pena que o que chegou até nós de Aristóteles é o que é ensinado para o vulgo, para as pessoas simples. Imagina, se perdeu grande parte das coisas que Aristóteles escreveu, infelizmente. Mas o que ele escreveu para coisas simples, meu Deus do céu, é uma coisa incrível, né? Incrível. E então, o que nós podemos dizer disso com relação já entrando um pouquinho na moda, né? Já começando a abordar um pouco esse tema. Eu diria assim, antes de falar disso, que o ser, ao mesmo tempo, ele vai implicar num dever ser. O ser implica num dever ser. Vou explicar isso aí. E aí, por isso, nós vamos chegar também ao pensar na moda, porque nós vamos ver que a moda, como ela falava, né, de que nós somos pessoa, então isso implica determinadas realidades. Então, pelo fato de ser uma pessoa, então, tudo que se refere a uma pessoa tem que se manifestar de uma determinada maneira que condiz com a pessoa, que condiz com o seu ser. Então, qual que é o ser do homem? Qual que é? Então, aí nós entramos na antropologia, que é a filosofia do homem. A filosofia do homem. Então, uma parte da filosofia é a filosofia do homem, que é o estudo só sobre o homem. O que é o homem, como é que é esse ser do homem, qual que é a natureza dessa alma humana, desse princípio de vida que tem dentro do homem, que nós chamamos alma, né? E assim por diante. Né? Começamos a pensar e tal, e então isso vai direcionar o comportamento humano. Porque aí, então, aquilo que eu dizia, os filósofos chegaram à conclusão que o ser implica no dever ser. O que significa isso? Que o ser do homem implica numa ética, num dever ser. Porque o homem é dessa maneira. O homem tem essa característica. O elefante, ele tem um ser, um modo de ser. Então, esse modo de ser do elefante implica numa ética, entre aspas, né? Num dever ser do elefante. Então, quando eu vou tratar o elefante, eu tenho que tratá-lo de acordo com como ele é. Não é? Então, se vocês derem, não sei, para o elefante 2 azeitonas por dia, né, para ele se alimentar, o pobre coitado vai morrer, né, em 2 tempos, né? Porque você não está se adequando ao ser do elefante, né? Então, o homem também tem o seu ser e eu tenho que adequar a ele tudo aquilo, né, que nós realizamos, adequar a mim tudo aquilo que eu realizo, porque eu tenho um determinado modo de ser, isso vai implicar num dever ser. Isso faz lembrar algo que São Paulo diz, só aqui fazendo um adendo, né? Eu estou querendo ficar sempre no âmbito da filosofia, né? Mas São Paulo ele fala uma frase que nos ajuda a pensar bastante. Ele fala assim: posso tudo, mas nem tudo me convém. Olha que coisa interessante, né? Nós podemos tudo, porque o homem, nós vamos ver que ele tem uma característica que é a liberdade. Ele tem a liberdade. Então, mas também ele é limitado, ele não pode fazer tudo, porque se ele quiser voar, não adianta ter liberdade para voar, que você não vai voar. A tua natureza não te permite você voar, não é verdade? Então, mas dentro do nosso âmbito, nós temos uma liberdade e eu posso, sei lá, né? Se eu quiser esganar alguém agora, eu vou lá, esgano alguém,
Na verdade, é porque eu tenho a minha liberdade, né? Mas nós estamos dizendo aqui que o meu ser implica num dever ser, né? Então, tem uma ética para o ser humano, assim como tem uma ética para o passarinho, assim como tem uma ética para o cachorro. Tem uma ética. Por quê? Porque cada um tem um modo de ser. Tem um modo de ser específico, né? Então, por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Eu posso agora, no almoço, comer 10 Big Macs. Posso? Posso. Né? Ah, mas aí o que você vai dizer para mim? Né? O que vocês vão dizer para mim? Padre Paulo, olha, acho que não vai ser bom. Se o senhor quiser, está com muita fome, faz tempo que o senhor não come Big Mac, né? Muito bem, pode comer, sim, Big Mac não é tão saudável, mas enfim, né? Também, né? Se quiser comer, enfim, a tua liberdade e tal, né? Mas acho que não vai convém, não convém para o senhor fazer isso. O senhor vai passar mal, você vai passar mal, né? Ah, mas eu quero agora. Então, peraí, então eu vou dar os 10 Big Macs para o elefante, né? Quem sabe para o elefante, os 10 Big Macs sejam uma azeitona para ele. Por quê? Porque ele tem um outro modo de ser. Ele tem uma outra natureza, né? Ah, eu quero agora dormir. Eu me lembro quando eu estava no cursinho, um colega, ele falou assim, Padre Paulo, eu não era padre, perdão, Paulo, Paulo, tive uma ideia, agora para estudar mais para o vestibular, já era o segundo semestre, ele falou assim, eu vou dormir só 1 hora por noite, né? Era oriental, né? Dá para perceber que já, né, para fazer isso precisa ser desses assim de têmpera, né? Vou estudar só. Aí eu falei, ih, meu Deus, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo, né? O que aconteceu? O fulano teve um piripaque lá depois de alguns meses, né? E né, não passou no vestibular, foi um fracasso total. Então, o que ele fez? Ele não respeitou a sua natureza. Sua natureza, ela necessita descansar determinadas horas por dia. E se eu for contra a minha natureza, não vai ser bom. Não vai ser bom. Então, olha só que interessante. Os filósofos começaram a dizer qual que seria, então, a definição de bem. O que é o bem? É aquilo que convém à natureza. Padre Paulo, tem uma... A Heloísa levantou a mão aqui. O senhor prefere que eu deixe as perguntinhas para depois? Não, pode. Ou posso falar? Pode. Eu gosto da interação aí. Tá. Deixa eu tirar aqui o microfone. Heloísa, habilitei seu microfone. Pode falar. Oi, bom dia. Eu estou confusa entre o ser e natureza. Sim. Quando eu sou, é da minha natureza? Ou quando eu sou independente da minha natureza? Porque você fala da natureza do passarinho, do elefante e do homem. Isso. Né? Eu não posso voar porque eu não sou um passarinho. Isso é porque eu sou? Então, eu estou meio perdida nisso. Boa pergunta. Na metafísica, quando a gente começa a estudar o ser, então, a primeira coisa que a gente chega à conclusão é que as coisas existem, né? As coisas existem, só que elas existem de uma determinada forma. Na verdade, de uma forma concreta, né? Não é o ser. Depois nós vamos chegar à conclusão que esse ser, só ser pleno, total, é Deus, né? Mas o ser que nós vemos aqui nesse mundo é um ser concreto, limitado, né? Porque ele vai ser limitado na sua totalidade de ser, né? Então nós dizemos que os
todos os entes, a palavra ente em filosofia é aquele que existe. Tudo aquilo que existe tem uma composição de ser e essência. Porque ele existe, mas ao mesmo tempo tem algo que faz com que ele seja de uma determinada maneira, que é a essência, né? A essência das coisas. Qual que é a essência de um grilo? A sua grilicidade. Qual que é a essência do cavalo? É a cavalicidade. Qual que é a essência do cachorro? A sua cachorricidade. Entendeu? Então, é a essência das coisas, porque ele existe, então ele é composto. Por que é composto? Porque a gente vê que a essência, de alguma maneira, ela está lá, o ser, mas esse ser ele está sendo limitado ou concretizado de uma determinada forma. Então, é necessário ter uma outra realidade que dê essa forma, né? Dê essa forma. Então, nós vamos falar chamamos de natureza, isso, a essência é sinônimo de natureza, né? A essência, né? Deu para entender? Deu, né? Então, Quando você quando fala fala, Paulo, que a essência Obrigada. do cachorro é a cachorricidade, a do cavalo é a cavalidade, o do homem é a humanidade. Poderia falar que se o cavalo é a cavalicidade, o homem é a humanidade. Só que a gente utiliza a palavra humanidade aqui na linguagem para outro conceito, né? Que é a humanidade como um todo, né? Todo o conjunto dos homens, né? Mas a gente fala que a alma humana, né? A alma humana, né? Então, a essência do homem é a alma humana, né? E, bom, então, como eu falava lá, né? Que posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu quero fazer esporte agora, só que eu estou afim agora de fazer esporte radical. Não gosto desse esporte tranquilo, na academia. O que eu quero é subir no meu telhado agora e me jogar e voar, bater asas. Eu vou bater meus braços, mas com muita intensidade para voar, né? Porque senão, acho que pouca intensidade eu não vou conseguir. Então, vou bater com muita intensidade, né? E aí, imagina você ouvindo uma amiga falar isso, né? O que você vai pensar, né? Bom, essa amiga aqui acho que pirou. Ela pirou, né? Eu acho que ela está precisando de um psiquiatra imediatamente, né? Precisa procurar o que está acontecendo, não dormiu bem essa noite, né? Alguma coisa aconteceu para falar um negócio desse, né? Você não vai voar nunca, né? Ah, mas e se eu fosse uma perereca? Uma bolinha perereca, uma bolinha e tal. Seria fantástico. Você se joga lá do teto, ela vai bater boing, sobe boing, 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 até parar. Aí sim seria um esporte bem bacana, né? Se o ser humano, se o corpo humano fosse uma perereca, né? Mas o corpo humano não é uma perereca. Ah, Padre Paulo, quando eu estou com raiva, eu sinto vontade de bater minha cabeça na parede, né? Socar minha parede. Então, eu falei assim, tudo bem, você é livre, mas não te convém você fazer isso, né? Então, assim é em tudo, não é verdade? Não é assim que a gente vê que esse bom senso que nós vemos do que é bom, o que é ruim, é aquilo que convém à natureza. Então, o mal é aquilo que não convém à natureza. Não convém à natureza. Isso é mal, isso vai te fazer mal. Isso, Platão, ele dizia assim, olha só que interessante, quando eu dou um tapa num ser humano, eu antes estou dando em mim mesmo. Né? Quer dizer, eu estou fazendo mal, isso eu estou prejudicando a mim mesmo. Né? Ou seja, ele intuiu que fazer isso não era algo bom. Tá? Isso não convém. Isso não convém. Tá?
agredir uma pessoa. Tudo bem, depois a gente vai ver que você pode agredir em legítima defesa, ou sei lá, um pai pode, algumas vezes, ser um pouco mais enérgico com o filho, com a filha, né? E às vezes lançar a mão de uma energia maior, né? Porque senão ele não vai, enfim, aprender, não vai fazer aquilo, né, que é necessário e tal. Mas, enfim, então nós vamos percebendo, né, por isso que lá dentro também de nós temos essa consciência que eu devo fazer o bem e evitar o mal. Que há coisas que convêm, há coisas que me fazem bem, há coisas que me tornam feliz. Onde vai estar a felicidade? A felicidade vai estar no bem. Na verdade, aquela pessoa que vai fazendo bem, ela vai experimentando a felicidade, né? E a tristeza vai vindo de não fazer, quando eu vejo que eu deveria fazer determinada coisa, mas não faço, né? Então, isso me entristece, porque eu percebi que eu deveria ter agido, feito bem, porque essa intuição que todos nós temos, que nós somos feitos para o bem, né? Então, e aí então já entra com relação à moda. Vamos pensar na moda. Vestir-se. Tanto faz como você se veste. O que é o vestir? Da onde vem o vestir? Por que o ser humano se veste? O que vocês diriam? Vamos enumerar aqui, que eu acho que é interessante, apesar de vocês já saberem e tudo, mas a gente pode ver até outras coisas. Qual que é o sentido da vestimenta? São vários, né? A gente Quais são? veste para se expressar, para se proteger. Isso. Abrigar-se do frio, não é? Ou do calor, né? Isso é uma linguagem, porque você, não é? Você se vestindo, você tem algo da tua personalidade lá dentro, né? Tem um gosto, eu gosto de ser assim, eu gosto de me apresentar assim, e você fazendo isso, você também está exprimindo para fora, né, quem você é, né, o que você pensa, o que você deseja. Então, é uma expressão, é uma linguagem, né? Na filosofia, nós falamos assim, que existe uma linguagem do corpo. Uma linguagem do corpo, né? E o que exprime essa linguagem do corpo? A essência, a alma, né? Porque o ser humano é um todo. Então, o que eu estou realizando, qualquer ação exterior, está exprimindo a minha alma, está exprimindo o meu interior, né? Que outro motivo tem a vestimenta? Tem mais, hein? Se alguém quiser interagir, falar, fica à vontade, gente. Eu posso tirar o microfone aqui. E aí, se vocês quiserem interagir. Ela protege a nossa dignidade de seres humanos únicos e irrepetíveis. Isso, exatamente. Então, tem todo esse conceito do pudor, né? Conceito do pudor, não é? Que é algo que está muito dentro de nós, não é verdade? Que nós vemos que nós temos um valor, uma dignidade. Ela falou uma coisa interessante, a Bia, dignidade. Tanto assim que a próxima aula eu vou querer aprofundar muito na dignidade humana. Da onde vem a dignidade humana? O que é a dignidade humana? Que eu acho que aí é um conceito chave para pensar em toda a moda.
né? A dignidade humana. Né? Bom, então isso, né? Na história, né, da criação, nós vemos lá que Adão e Eva, eles viviam nus, até o momento que cometeram o pecado original. Ou seja, eles tinham uma capacidade, interessante isso, né? De se verem de uma maneira pura, estando nus. Mas assim que cometeram o pecado, eles já viram a necessidade de se vestir. Por quê? Porque já começaram a perceber a malícia do olhar, a malícia enfim, né, do comportamento, e se sentiram envergonhados, né? Quando alguém te olha com malícia, na verdade, você percebe esse olhar, você sente, opa, espera aí, eu tenho a minha dignidade aqui, não me olhe assim, não me olhe assim. Na verdade, eu sou um ser humano, né? Não sou um objeto, não sou um objeto. Então isso leva a gente a, né, assim, esconder, né, aquelas partes que nós vemos que podem ser objeto, né, de um olhar malicioso, não é? Então isso é importante, porque a ética está aí dentro, né? Ninguém, né, obriga o ser humano a, se eu quiser sair sem nenhuma vestimenta na rua, mas se uma pessoa sai sem nenhuma vestimenta na rua, você fala, essa pessoa não bate bem, não é verdade? Você fala, tem uma louca na Praça da Sé, um louco que está lá na Praça da Sé e tal, e está lá todo despido e tal. Bom, deve ser um coitado, né? Um coitado. É um coitado. Agora, não é o normal. Não é o normal. Por quê? Porque nós temos uma dignidade e nós percebemos que nós somos muito mais do que corpo. Muito mais do que corpo. Nós temos um valor, nós temos um valor transcendente. Um valor que transcende a materialidade. Que vai além da materialidade, muito além da materialidade. Então, com isso, é importante agora estudar, que quero que a gente veja na próxima aula, a moralidade dos atos humanos. Quando que um ato humano Padre Paulo, repete, por favor, esse finalzinho, que eu acho que eu cliquei aqui no silenciar, silenciei seu microfone sem querer. ela não estava querendo que eu falasse agora, hein? Não. Agora que está chegando no ápice. Não, eu estava falando que a próxima aula eu quero falar sobre a moralidade dos atos humanos. Quando que um ato humano é bom, então nós já demos uma grande pista. Ele é bom quando ele está de acordo com a natureza. Ele convém à natureza. Mas existem outras componentes para que o ato seja bom, que nós vamos falar sobre isso. Justamente porque nós estamos agora vendo que o vestir-se não é indiferente. Não é tanto faz. Não é tanto faz. Tanto faz como eu me visto, tanto faz como, né, eu, enfim, uso a minha roupa, tanto não, né? Porque há coisas que convêm à tua natureza e coisas que não convêm à tua natureza. A tua não, a natureza do ser humano, porque todo ser humano tem a mesma natureza, né? Nós vemos que todas as pessoas são seres humanos, todo ser humano é ser humano. É um ser humano, não é um anjo, não é um gato, não é uma mosca.
é ser humano, tem uma essência, da alma humana, tem alma humana ali. Por isso que eu olho para ele e falo, isso aqui é um ser humano. Eu olho para outra pessoa, isso aqui é um ser humano. Eu olho para outra, isso aqui é um ser humano. Tá? Então tem essa essência, e depois vai ter os acidentes que a gente fala na filosofia, que são as coisas secundárias, vamos dizer assim, a cor do cabelo, a pele, a altura, o peso, tudo isso são coisas que não são a essência. Por isso que a gente fala, quando a palavra essência é aquilo que está no âmago, né? Está no âmago, que está lá dentro e que é comum a todo ser humano, né? Então, é comum a todo ser humano ter inteligência, é comum a todo ser humano ter a vontade, ter liberdade, amar, sentir, enfim. Tudo isso faz parte da essência humana, né? Então, quando eu vou falar que aquilo convém ou não convém, tem coisas que podem ser acidentais. Convém ter cabelo claro ou cabelo escuro? Então, a gente já sabe que isso é acidental. Mas tem coisas que são essenciais. Tem coisas que são essenciais. Isso aqui vai contra a natureza. Vai contra a natureza. Isso aqui não. Isso aqui é de acordo com a natureza. Tá bom? Vamos ficar por aqui? Vamos. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Esse é o momento. A Andréia fez aqui no chat, ela fez uma observação. Penso que todos nós precisamos ativar nossa identidade, que já existe desde quando Deus pensou em mim. A identidade existe antes da gente existir, Padre? A identidade, na mente de Deus, sim, né? Uhum. Na mente de Deus, a gente fala assim, que Deus, ele pensou em nós desde toda a eternidade, né? Desde toda a eternidade. Então, já quem nós seríamos, como seríamos, e toda a nossa característica e tal. Mas, enfim, aqui a gente está saindo da filosofia, né? Então, já é teologia, né? É um tema muito vasto, né? Se entrelaçam. Não há dúvida. Quando a gente fala em dever ser, ética, né? Da impressão já é uma coisa que entra a religião, né? Mas, na verdade, a religião é decorrência da nossa natureza. Quer dizer, o que a igreja, o que Deus vai falar a respeito do nosso comportamento é justamente isso. Vai ser pecado o que não convém à natureza e virtude, ato bom, o que convém à nossa natureza. É isso. Padre Abias, que quer fazer uma contribuição. O padre, nessa frase de São Paulo que define a liberdade, que é posso tudo, mas nem tudo me convém, isso significa que nós só somos livres quando nossas ações, nossas escolhas estão inclinadas para o bem? O que acontece? Se você não se inclinar para o bem, você é um fenômeno muito interessante. As pessoas que falam, eu sou livre, e fazem o mal, vamos falar assim, eu sou livre, mas eu vou beber o quanto eu quiser hoje à noite. Né? E o que é interessante quando você faz o mal? Ele vai te escravizando. Ele vai te dominando, porque aí no dia seguinte, muito provavelmente, quando você já abriu, né, essa guarda, é muito mais fácil no dia seguinte você repetir isso dali 2 dias e tal. E aí qual que vai ser o fenômeno? Você vai perder a tua liberdade. Quer dizer, quando eu uso a liberdade para o mal, né, você vai cerceando a tua liberdade. Você vai se tornando um ser determinado. Vai se tornando uma planta, por exemplo, né? A planta não faz o mal, mas a planta ela é determinada, ela não tem escolha. Né? Ou o animal ele é determinado, ele não tem escolha. Né? Então, isso que é o mistério do homem, né? O mistério do homem. O homem, usando da sua liberdade, falando
solte-se, liberte-se, né? Eu faço o que eu quero, né? Enfim, né? Eu sou livre, eu sou dono né, da minha vida e tal. O drama do homem é esse, que justamente quando ele usa a sua liberdade para o mal, ele se torna escravo. Ele perde a liberdade, ele vai perdendo até ficar né, um ser totalmente dependente daquele vício, dependente daquela maldade que ele começou a realizar. Ótimo. Obrigada. Posso fazer uma perguntinha, Tati? Sim. Pode? Padre, o senhor tocou num ponto que para mim me tocou muito, assim. Que o senhor colocou, que a essência do ser humano ela é comum a todas as pessoas. Né? E o que é acessório, que daí vai se diversificando. Quando a gente trabalha uma cliente na consultoria de estilo, isso é uma coisa que sempre vem assim, logo no primeiro encontro. Ela chega para a gente, né, enquanto profissional, e fala: eu queria encontrar a minha essência. Eu queria ver como é que eu sou, o que é que me diferencia, como que eu posso me expressar, qual que é a minha verdade. E a gente sempre trava uma busca como se a minha essência da Gabi fosse diferente da essência da Paty, e por isso que o ser humano se completa, porque cada uma vai ter uma qualidade, uma característica. Mas pensando agora, parece que essa essência é como uma grade valorativa, um quadro que já está pronto, já está meio que escrito ali, né? E aí o que eu venho buscar de diferenciação são esses acessórios. É isso mesmo? Só para explorar um pouquinho mais isso, porque é um tema muito importante. Sim, sim. Vamos fazer o seguinte, eu preciso só mudar de sala aqui por uma coisa concreta, então eu só vou fazer um transporte aqui do notebook, um instantinho só. Tá. Tudo bem. A Andréia está agradecendo, obrigada pelas sábias palavras. Teve que ir, agradecendo, né, também a Márcia pelo convite. Que ela tinha uma cliente, parece uma paciente, precisava sair, mas adorou. Queria ter comentado vários aspectos, mas não conseguiu. Na próxima ela comenta. E também a Fabiola agradecendo. Muito obrigada por todo o conhecimento e reflexão. O pessoal está gostando, tá? Vocês já viram assim, que é muito conteúdo, né? Então, ele precisou dar essa introdução para a gente ir galgando aí nesse conteúdo. Então, hoje a gente vai ter essa aula dele, né? E vamos agendar, ver com ele a próxima. E aí eu já inicio também, porque é um mini convívio aqui, né, Márcia? Porque duas palestras, uma atrás da outra, acaba sendo um mini convívio. Mas... Na verdade, ano que vem, hora que tudo voltar ao normal, é o nosso sonho trazer o Padre Paulo para Londrina. Daí o pessoal que participa da audiência, se quiser vir para Londrina, na Manacá, pode vir também. Viu, Bia? Conte comigo. Um convívio da moda, uma jornada da moda aqui em Londrina. Já pensou ano que vem? Diz que a gente vai ter que estar bem abastecida, hein? O interessante é que nós temos aqui várias áreas, né? Tem os lojistas também, Sheila está aqui com a gente, da Santa Che. A Thalita também conseguiu assistir, ó, tá com a câmera desligada, porque deve estar com o bebezinho lá, mas assistindo. Então, mulheres... Paty, acho que a Flávia está querendo entrar. Ah, sim. Paty, acho que Tô admitindo agora. Flávia, acho que está querendo entrar. Já adicionei. Tá? E eu acho que a nossa reunião, se o padre concordar, poderia ficar marcado para o dia 16, na sexta-feira. O que vocês acham? Sexta que vem? Sexta-feira, dia... Não, a cada 15 dias, dia 16. Pode ser, Padre Paulo? Porque a Paty pode. Meninas, até que horas nós vamos? Padre, até que horas a gente vai? Agora... Precisamos terminar, precisamos colocar um fim, né? Senão a... senão... Então, eu estava aqui, Padre, só trazendo alguns recadinhos e agradecimentos finais até o senhor voltar. Heloísa, está quase no finalzinho.
O Padre Paulo, é importante a gente fixar a data, porque a Bia acho que vai convidar uma amiga dela e acho que precisaria deixar umas datas já meio que fixadas, sabe? A gente já fixou que vai ser sexta-feira, 9 horas da manhã, só hoje em especial, porque teve um compromisso da Patrícia. Daí a gente sempre vai deixar fixado um dia, né? Daí poderia ser o dia 16, na sexta-feira, Padre? Pode. Podem colocar. Então, todo mundo anota aí, eu vou estar passando depois para o pessoal. Outra coisinha também é que essas anotações, alguma pergunta que ficou em aberto agora, depois no particular pelo WhatsApp eu vou conversando com vocês e na próxima aula, se tiver alguma dúvida, o padre dá uma recapitulada e respondendo alguma coisa que ficou para trás, tá bom? Isso. Ótimo. Então, só terminando aqui a pergunta da Gabriela, né? Então, Gabriela, nós temos que ter presente que uma coisa é a linguagem que nós usamos, outra coisa é a realidade filosófica, não é? Qual que é a minha essência? Né? Quando a pessoa fala assim, gostaria de saber o que é a minha essência, ou me vestir de acordo com a minha essência. Quando nós falamos isso, nós não estamos falando exatamente da essência que eu estou dizendo aqui agora, né? Nós estamos falando de algo parecido com essa essência, que já é um outro modo de ser particular de cada ser humano, que se chama temperamento, que vai ser a aula que vai ter na próxima, né, estavam falando aí, né, que vai ter aula sobre o temperamento e tal, né? Então, é isso. Cada ser humano, isso é uma coisa interessante. Não sei se vocês já repararam isso. Cada ser humano nasce com um modo de ser específico. Já nasce assim. Cada ser humano já nasce com um estilo, com tem bebezinho que é medroso, tem bebezinho que é curioso, tem bebezinho que é tranquilo, tem bebezinho que é agitado, a gente já nasce com as nossas características principais, que a gente chama temperamento. Nós já nascemos com determinadas qualidades e defeitos e determinados talentos, determinadas limitações. Então, por isso nós temos a nossa personalidade, né? A nossa personalidade é o temperamento, que a gente chama, tecnicamente, a gente fala de temperamento. É o temperamento, que é o modo de ser particular de cada um. Mas dentro desse modo de ser tem a essência de homem. Então, é um modo de ser concreto, mas é um ser humano. Entendeu? Então, você pode ficar tranquila e pode identificar a essência de cada cliente aí. Né? Porque cada ser humano é único, né? É único. Muito obrigada, ficou bem claro, fez sentido, Né? pai. Tá bom. Tá bom, ótimo. então. Então, vamos encerrar. Obrigada, Padre Paulo, por compartilhar conosco esse conteúdo maravilhoso, né? Um conteúdo que nos abre o nosso olhar, né? A gente passa a enxergar as pessoas de uma outra forma, né? Não só os clientes, mas quem está perto da gente, né? E a gente mesmo. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Bia, Gabi,